Começa agora. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entre e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler. A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, né? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou Nina Tonsik. E eu sou a Agnes Brista. E a gente vai estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E, claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Eu percebi nos últimos episódios que muitas vezes a gente termina os episódios falando, tipo, não, mas eu entendo. E aí a gente acaba passando a mão na cabeça até do ex-babaca de alguém que traz a história e tal. E aí eu queria propor um exercício, que talvez a gente não consiga. Que é a gente tentar em algumas histórias não passar a mão na cabeça. Será? Eu acho esse exercício ruim. É? Sabe por quê? Já sei, eu também achei. Pensei. Eu acho achei bonito muito que a ruim. gente passe a mão na cabeça das pessoas, porque Exato. isso significa que a gente compreende que errar é humano e que Exato. mesmo assim a gente se identifica com o outro lado. Eu acho um poder maravilhoso a gente se identificar com o outro lado. Eu me arrependi Atriz. também. Sim, eu concordo. Atriz. Conseguir empatizar com várias coisas, mesmo que a gente não as fizesse ou as condene enquanto ruins e erradas. Até porque Esse é o clube. a gente criou o Clube do Erro exatamente pra isso. Pra, tipo, acolher o fato de que todo mundo erra. E era pra isso, né? Errei. Eu amo que o Clube do Erro vira também um lugar de acolhimento para as pessoas que, tipo, sempre acham que estão erradas, sabe? E aí elas mandam história pra gente e a gente fala: não, você não tá. Tá tudo bem. Olha que legal. Ou a Sabe? gente Você fala, fala, sim, tá. você tá. Tá. E tá tudo bem E eu também. já fiz algo parecido e a gente já passou por isso. Isso é compreensível. Show. Ou Massa. pare. Pare de errar. Também podemos falar isso. É isso, então errem. E pare. A gente vai E continuar passem a entendendo. mão na cabeça das pessoas, às vezes é melhor. Mas depende de quem. Depende. É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Have you ever spotted McDonald's hot, crispy fries right as they're being scooped into the carton? And time just stands still. Ba-da-ba-ba-ba. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Tô errada por não ter ido ao hospital com o meu ex depois que ele foi atropelado? Eu, mulher de 31 anos, moro com o meu agora ex-namorado, de 26, desde o início de novembro. Vamos chamá-lo de Lucas. Ele deixou toda a sua vida pra trás e se mudou pra outro lado do país pra viver comigo, mas acabou terminando comigo na véspera de Natal. Desde então, as coisas têm sido bem difíceis. Ele tem a opção de voltar pra casa, mas eu permiti que ele ficasse por mais um tempo para que ele pudesse se organizar e encontrar um lugar próprio. Estabelecemos o dia 1º de março como a data oficial para ele se mudar. Lucas conseguiu um novo emprego depois de ter sido demitido no mês passado e, para ajudar ele, eu deixei que ele usasse o meu patinete elétrico para ir para o trabalho. No entanto, ele avançou um sinal vermelho e acabou sendo atropelado. Felizmente, o acidente não foi grave o suficiente para que ele precisasse ir para o hospital na hora. Quando ele chegou em casa, esperei sentada na calçada, ajudei-o a entrar e fiz os primeiros socorros com o meu kit de emergência. O braço dele parecia estar quebrado, então eu insisti que ele fosse para o pronto-socorro. Dei remédio para dor, dinheiro para o Uber, até o hospital. Aqui é onde eu posso ter sido babaca. Ele me pediu para ir com ele, mas eu disse que não podia porque eu tinha algumas horas de trabalho extremamente importantes naquela noite. Era algo que eu simplesmente não podia faltar, já que eu estou sustentando nós dois há um tempo, porque ele parou de contribuir com a sua parte das despesas. Ele pareceu aceitar bem, disse que estava tudo certo e que não ia me incomodar durante o expediente. Só que isso não aconteceu. Durante meu horário de trabalho, ele começou a me bombardear com ligações, mensagens agressivas. Foi tão disruptivo que eu precisei parar o que estava fazendo.
Quando finalmente eu consegui falar com ele, Lucas surtou, dizendo que precisava de mim e que eu não estava lá, que seu estado era muito grave e que eu deveria ir ao hospital para levar algumas coisas para longa internação. Eu fiquei extremamente irritada, sobrecarregada com a situação e o estresse do momento me abalou tanto que eu não consegui continuar trabalhando. Precisei pedir desculpa às pessoas com quem eu estava colaborando, encerrar o expediente mais cedo, o que me fez perder um dinheiro que eu realmente precisava. No final, eu fui ao hospital para tentar acalmá-lo e levei tudo que ele tinha pedido. Só que ao chegar lá, eu descobri com o médico que ele havia mentido sobre a gravidade dos ferimentos e que nem sequer ficaria internado, diferente do que ele havia me dito. E isso me irritou ainda mais. Eu fiquei lá por uns 10 minutos, frustrada, então voltei para casa para tentar remediar a minha situação no trabalho. Cerca de 1 hora depois, ele chegou em casa furioso, gritando que eu fui egoísta por não ter ido no hospital com ele, por ter colocado meu trabalho acima das necessidades dele. Ele simplesmente ignorou tudo o que eu fiz para ajudá-lo dentro das minhas possibilidades e o fato de que precisei cancelar o meu trabalho por causa dele. O Lucas me pintou como uma vilã, mas eu disse que ele deveria ter se comunicado comigo melhor. Ele, no entanto, insistiu que eu deveria saber, independentemente do que ele dissesse, e que não deveria precisar pedir mais de uma vez para que eu estivesse ao lado dele, apesar de não termos mais nenhuma obrigação emocional um com o outro. Já se passaram alguns dias e ele ainda me faz sentir como se eu fosse um monstro por não ter estado lá. E aí, tô errada? Não, você tá numa relação abusiva. Parabéns. Que nem é uma relação. Você não tem um ex, você tem um filho muito irritante e mimado. Porque ela faz, olha, eu dei dinheiro pro Uber, eu entreguei o patinete, eu fiquei esperando na calçada, eu fiz meus primeiros socorros, eu mandei ele pro hospital, eu cuido dele, eu dei o tempo dele pra ele sair daqui de casa, eu financio tudo da nossa existência em conjunto. E aí eu não atendi o telefone por causa disso, eu sou um monstro. É surreal. Amor É da surreal. minha vida. Isso não faz o menor sentido. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu vou falar ainda que ela vai ganhar uma carteirinha do Clube do Erro. Porque ela tá erradíssima de alimentar essa história inteira. Ela tá. O seu único acerto é a pergunta que você fez pra gente. Se você errou de não ter ido ao hospital com teu ex. Essa foi a única coisa certa que você fez nessa história. Não ter ido ao hospital. O resto todo é um grandíssimo erro. 1º de março. Você deu até 1º de vocês terminaram em novembro. Meu amor, a vida dele pertence a ele. Deixa ele ser um adulto decente, tomar a vergonha na cara, ser competente e fazer as coisas que ele tem que fazer sozinho. Gente, ir ao hospital, pelo amor de Deus. Eu sei que a gente tá vulnerável em certos momentos quando a gente vai pro hospital, não sei o quê. Mas mesmo assim, tipo, a gente é adulto. Pelo amor de Deus, a gente vai ao hospital sozinho. Eu sei que é chato, mas todo mundo é adulto aqui. O erro nessa história é ele poder fazer isso com você, né? Porque assim, vocês estão terminados. Ele já tá abusando da situação. Demais. Não, você bancar ele, amiga, tipo assim, não precisa bancar ele. Tipo, não banca ele. Mas beleza, pode morar na minha casa. Ele veio lá do outro lado do país. Beleza, ele tem um tempo. Você tá sendo legal pra caralho já, entendeu? Você está arrasando até demais. Sim. Né? Agora, Você já tá sendo ele muito boa. poder fazer essa manipulação emocional com você, porque ele se machucou, né? Ah, por favor, gente. Essa história é sobre ultrapassar o limite do legal. Tipo assim, é gentil, precisa, não precisa um término ser tão gentil e bom e trabalhar uma data. Eu achei até legal, uma data, porque não veio daqui, não sei o quê. Legal. Até aí eu tava assim, que legal, não precisa. Mas achei legal, achei cordial, achei legal com o fim da relação, com a ideia de que ele é um indivíduo que tá tentando se desenvolver. Aí vai ultrapassando. Você entende que é sobre o aumento, é o esticar do seu legal e o esticar dele da demanda faz com que você chegue num ponto que ele possa te telefonar milhões de vezes e você largue o seu trabalho pra chegar lá e descobrir que ele estava mentindo sobre a condição dele. Não dá. Tá, É merda. ultrapassar o legal. Sim, você é uma pessoa muito legal, mas você está errada em algum lugar, sim, porque isso não pode se criar. Eu entendo que, na verdade, é mais uma coisa de uma avalanche mesmo. Começa com um negócio compreensível, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E agora essa bola de neve não tá certa, tá muito grande. Eu entendo que você foi levada pela situação chegar até aí. Na linha do legal, ela foi indo e ele foi puxando, foi puxando. Está abusivo. No meio dessa história, estava abusivo já. Esse final é escancaradamente abusivo. É escancaradamente. Porque podia ser o seu atual fazendo isso. E ser um babaca ainda assim. Não é se ela tivesse ainda essa linha afetiva com ele, isso também não se faz.
mentir Exato. pra você ir até lá. Você ter que largar o trabalho quando você fala claramente que não poderia naquele dia largar o trabalho. E ele diz que tudo bem. Tipo, e mesmo que ele fosse… Isso eu acho importante dizer. Mesmo que ele fosse um atual, você se sente numa responsabilidade emocional com uma outra pessoa que você tá se relacionando afetivamente… A pessoa que você tá se relacionando não compreender qual é a tua prioridade na tua vida naquele momento, e principalmente uma escolha de trabalho, tipo, você falou aqui que você perdeu uma grana, era uma parada que era importante pra você, era só aquelas horas, entendeu? Que você ia estar trabalhando. A pessoa que você tá como companheiro não entender que o trabalho naquele momento é uma prioridade… já não é legal, entendeu? E aí você ter que abrir mão por causa de um companheiro, ainda por cima, que mentiu, E que se já não é aceitável como um parceiro. Uhum. Como ex, então, é o Nossa. fim da picada. Ele que Podia, terminou. podia ser prioridade o trabalho em comparação à quantidade do dano que tinha acontecido com ele. Porque eu entendo que o que ele pinta, talvez sim seja um caso de uma emergência. O que ele pintou pra ela. Ai, meu Deus, vou ter que ficar aqui internado, não sei o quê. Eu entendo… Se fosse essa a situação, que sim, milhões de ligações façam sentido. Meu Deus do céu, vou ter que ficar aqui no hospital, socorro. Talvez sim fosse o caso de priorizar ajudar outra pessoa. Talvez. Isso também é uma balança bem pessoal. Mas eu entenderia. Mas não era. Não era era. uma mentira. Não era. Era algo que era muito pequeno, E que não ela precisava se ausentar do trabalho. E ela voltou pra casa, né? Ela entendeu, porque a gente tá falando com uma pessoa madura, de alguma forma assim. Sim, ela sabe o que ela tá sim. fazendo. Eu Ela adorei entendeu que a situação era uma palhaçada. Ela voltou pra casa, tentou voltar ao trabalho. Sim. Porque ele impediu ela de trabalhar. Se ele fica ligando 1000 vezes, mandando 1000 mensagens, assim, ela não tinha o que fazer, né? Não ia dar pra trabalhar, já tava trabalhando, já fez merda ali, entendeu? Então ela foi pro hospital, quando ela entendeu que era bullshit, ela voltou pra casa, tentou trabalhar. Aí que ele volta pra casa puto. E Porque é batendo tipo o assim, pezinho, gritando. você é um monstro. Você é um monstro. Porque você não tava lá quando eu precisei. E você precisa saber de tudo, mesmo que eu não diga. Amor, você não tem terminou comigo. Não, e você não tem essa demanda gente. nem com o seu atual. As pessoas têm que comunicar as coisas, sabe? Cara, Você não tem essa demanda com ninguém. existe com seu pai, com isso. seu filho, com a sua Amor, mãe, isso não existe. Ele terminou com você. Por que ele tá aí ainda? Ele quer… O que ele quer? O que ele quer? Olha só, do jeito que esse cara tá indo, ele não vai sair da sua casa até 1º de Pois março. é. Do jeito que esse cara tá indo, ele não vai sair da sua casa nunca. Ele tá te enlouquecendo. Ele vai Pois estender a estadia dele. Ele vai estender o espaço dele. Ele vai se criar mais. Ele tá ultrapassando todos os seus limites já. Você acha mesmo que ele vai sair dia 1º de março? Nossa, não você parece passou do ano interesse novo dele. com ele, na Não boa. parece do interesse dele sair da sua casa. Não parece do interesse dele sair da sua vida. Não parece do interesse dele ele perder você enquanto uma mãe. Porque E não é parece, isso que e está não parecendo. parece do interesse dele se responsabilizar pelas escolhas dele de vida. Porque ele Nenhuma, que escolheu… Nenhuma. Ele não se responsabiliza por ele ter atravessado o país. Ele não se responsabiliza por ele ter escolhido entrar nessa relação. Ele não se responsabiliza por ele terminar essa relação. Ele não se responsabiliza pelo fato de que conseguir ele uma tem casa. que conseguir um espaço pra ele morar por conta própria, arrumar um emprego por conta própria. Ele não se responsabiliza por nada. E seguir aceitando essa ausência de responsabilidade de um homem de 26 anos também é um erro. Porque você E é que por tá se isso. responsabilizando Porque por você que ele. tá se responsabilizando por ele. E é por isso que eu repito, tipo, Tá eu errado. sei que ele é o mais errado nessa história, tá? Carteira cromada do Clube Sim, do mas ele Erro. tá muito confortável, ele não vai E- mudar a situação. exato. É você que tem que mudar. É você que tem Então, que a gente tá dar falando com você. uma chacoalhada nele. Porque ele vai continuar errando porque é cômodo. Você vai continuar errando porque você tá numa relação abusiva e você tá se fudendo. Só você pode sair desse erro. Só você pode dar um ponto final nesse erro. Toda a energia que você tá dando pra cuidar dele, que você tem que dar dobrado a energia, né, em você e nele. Imagina essa energia toda só em você. Sabe? Que foi? Imagina essa energia toda só em você. Caraca, Nossa, Cara, ia ser tão bom se a sua Caraca, energia ia ser ficasse muito pra legal você. se essa Ia ser energia tão bom fosse se a dedicada. energia inteira que você tá dedicando pra esse cara, que você parece uma ótima mãe. Seja uma mãe de você, seja sua mãe. Cara, eu Guarda essa concordo energia. totalmente, Agnes. Então pronto. É por isso que a gente é amiga, a gente concorda em alguns pontos. Genial, Isso é eu achei importante, genial por isso que você exemplo. disse. Inclusive, deixa eu falar eu uma sou genial. coisa. Nossa, Desculpa. eu amei essa Sim, frase. as Você ideias falou. são boas. Achei As incrível ideias que ela que tem você- são Eu boas. São estudei incríveis as- psicologia. Sim, eu a ser prática humano. é diferente, a teoria, prática eu dela. muito a Entendo o ser teoria, humano. né? Vamos Eu lá, acho vamos incrível. parar de uma de coisa gongar? que eu ia falar é… Pega pra ele e fala assim, tá bom, se eu sou um monstro,
Amiga, bota uma fantasia de Aproveita. monstro do Lago Ness. Eu sou um monstro? Chega lá na cama dele. Ué, eu sou um monstro. Sai da porra da minha casa. Você tá morando com um monstro, não é um monstro? Então rala, abre a porta pra ele. Aproveita a categoria monstro e fala assim: é pra eu ser monstro, é pra ser vilã? Seja um monstro. Ótimo, já tem a categoria. Então, se é monstro e vilã eu te cortar, corta de vez. Aproveita. Você é a vilã. Te deu essa Agora eu sou um monstro. Fala assim, então tá, então sai da minha casa. Viram no Nosferatu. Eu quero ser, é pra ser vilã, é vilã, você não ir no hospital comigo. Então tá, sai da minha casa, sai de tudo e pronto. Você já me vê como vilã? Ótimo. Veste a carapuça. Ele te deu, fala muito obrigada, é isso que eu precisava. A Ana tá aqui Ela tá demonstrando. mostrando pra você os barulhos que você tem que fazer. De noite. Enquanto você estiver brigando com ele, imagina esse barulho na sua cabeça. Eu tenho um amigo uma vez que foi ao hospital, a gente foi cuidar dele. E aí a gente saiu, porque a gente já tava lá há horas. E aí foi 1 hora longe do celular. Surto. Completo surto. Amigo, olha, eu te amo, mas esse dia, puta que me pariu, que raiva que eu senti. A gente dando tudo de si. Aí tira 1 hora pra descansar fora do hospital. As barbaridades que a gente escutou do abandono, do pânico, volta agora, que Isso eu mas preciso muito de narcisismo, alguma coisa. Assim, é um egoísmo extremo dessa pessoa que não tem nenhum outro amigo pra fazer. Não tem. Sabe assim, ele não tem outra pessoa pra ir no hospital com ele. Isso já diz muito. Eu entendo entendeu? que também ele atravessou o universo. Não tô defendendo, tá? Mas assim, entendi que ele atravessou o país, não sei o que, não sei o que lá. Pode ser que ele realmente seja sozinho ali naquela cidade. Não é pra atravessar o país Mas, se você assim, também só tem uma pessoa, né? Não Mas é pra ele você tinha atravessar o amigos país do se você é trabalho, tão spa, né? dependente. Também Travesse numa vibe de independência também. Mas assim, eu entendo também a pânico. vulnerabilidade de estar no hospital. Porque Exato, quando exato. eu tive apendicite ano passado, em dezembro, eu fiquei no hospital, eu fiquei internada e tal. E vários momentos, assim, que você tá muito vulnerável ali, eu passei pelo processo de internação, eu não tava conseguindo andar, que eu tava com uma dor escrota, eu fui engatinhando literalmente pro hospital. E é muito vulnerável. E eu Sim. entendo. Só que o escroto não é você sentir tudo aquilo. Essa sensação de, meu Deus, me deixaram sozinha no quarto da internação. Porque a gente sente isso tudo mesmo. É medo. O escroto é você escrotizar pra cima de outra pessoa, porque tu tá sentindo tudo Da única isso, pessoa que tá lá. ligado? Exato, esse é o Exato. ponto. Esse é o Tipo, ponto dessa história Eu todas. senti tudo isso. Que, por exemplo, isso que você falou, do seu amigo ter mandado umas mensagens escrota. Caraca, na hora que meus pais me deixaram, teve uns momentos, assim, que eles me deixaram sozinha no hospital. Eu fiquei, meu Deus, eu estou sozinha. Mas quando eu fiquei no hospital, eu só que eu queria não ficar pirei. sozinha. Só que eu não pirei, entendeu? Eu não fiquei falando merda nenhuma pra ninguém. Eu sentei a minha bundinha, eu já tava sentada deitada, né, imóvel. Mas eu sentei a minha bunda na consciência e falei: não, tá tudo bem. Eu posso ficar sozinha um pouquinho, tá tudo bem. Tem uma equipe inteira no hospital cuidando de mim. Já alguém vai voltar. E no caso É de tipo pedir isso, né? ajuda, é Calma. possível que você diga, pô, tô com medo, tô sozinho, por favor, venha. Não tipo, como você não está aqui? O que você está fazendo que você não está clássico, aqui? né? Como eu não sou sua prioridade? Eu passei 3 horas no hospital, foi o único momento da minha vida e foi semana passada. E eu acho que eu tive ataque do pânico que eu tive porque eu estava sozinha. Sim, Eu é entendo vulnerável. medo, é claro que dá muito medo, gente. Sim. A questão, no entanto, eu não vou culpar as pessoas de não estarem lá e de não terem entendido a gravidade e quem sabia que eu estava no hospital, por que não estava lá do meu lado. Calma, né? Pelo amor de Calma, Deus. né, Você gente? pede, né? Você não explode pra única pessoa que pode estar lá por você, xingando ela, apontando o dedo na cara dela. Você pede pra ela estar lá. Você pode estar lá conversa, comigo? Se ela não puder, você vai falar, tá bom. Você precisa ter outras opções. Se você não tem outras opções, olhe pra dentro de si mesmo e fale, por que não tem ninguém no hospital comigo agora? É porque eu não pedi ou é porque eu não tenho ninguém? Por que eu não tenho ninguém? Sabe? E Olha, às vezes- pensa um pouco. E às vezes a pessoa não chegou, por exemplo, meu pai demorou pra poder chegar pra assinar minha internação, porque ele tava trabalhando no dia que eu fui internada pra fazer apendicite. E aí esse processo de demorar também é sobre, gente, a vida de ninguém para porque você foi parar o hospital. A o sua mundo só. não para, a tua É só a para, mas sua. assim, o resto do mundo tá vivendo. E tá É. tudo bem. É. E às vezes é só também botar a mão na consciência e pensar: não, eu não sou sozinha, abandonada. As pessoas só estão, tipo, vivendo a vida delas. E já elas vão chegar e vão aparecer e tá tudo certo. Sim. Respira, calma. A gente já tá trocando ideia com o ex-babaca, A gente não né? ia falar com ele, A gente tá não falando. queria falar com ele. Mas enfim, tô errada por não ter A gente ido é ao mulher, hospital.
como ela. A gente tá aqui errado, tentando a gente também ajudar errou, ele. né? né? todo Deixa mundo tá aqui errado passar. aqui. Todo mundo tentando ajudar ele. Vai tomar no Vamos cu. parar. Vai então tomar no tô cu. errada por não ter ido ao hospital com meu ex depois que ele foi atropelado? Não! Você tá errada por outras coisas, a gente já falou, mas isso não. A gente também. Uó, esses homens. Ai, meu Deus. Ficou com vontade de dar a sua opinião na história de hoje? Diz aí o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais. @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a história pra gente, viu? Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.